Olá, investidor! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Holder Grafista. Nesse vídeo aqui eu vou trazer os motivos pelo qual eu e a maior parte do mercado acreditam que o Banco Central irá sim baixar a taxa de juros em agosto. Eu particularmente era uma das pessoas descrentes de que isso ia acontecer, principalmente depois do comunicado do Copom passado. Mas a conclusão que nós tiramos é que naquele comunicado o Banco Central não soube se comunicar de uma maneira tão direta, de uma maneira tão clara. E essa situação mudou quando veio a ata do Copom. Na ata do Copom se tornou muito mais claro essa sinalização de que a porta está aberta para a descida da taxa de juros começar já em agosto, ok? E bom, vou trazer um breve resumo do que aconteceu até aqui. Lá no ano de 2020, a taxa Selic foi baixada aquela vez para 2%. Um nível extremamente estimulativo para a nossa economia crescer, porque naquele momento condizia mais ou menos com o cenário econômico. Se foi correto ou se não foi aquela vez, não vou entrar no crédito aqui. Mas a questão é, a Selic foi sim baixada para 2% naquela época. E o que aconteceu em seguida? Uma desorganização nas cadeias produtivas. Resumindo, uma crise que gerou uma explosão da inflação nos anos seguintes, mais precisamente ali nos trimestres seguintes do final de 2020 e durante 2021, ok? Foi a consequência. Isso fez com que o Banco Central tivesse que dar uma paulada na taxa de juros, subindo ela de uma maneira muito rápida para conseguir fazer com que ele conseguisse controlar essa inflação e fazer ela voltar a convergir para as metas, ok? E de lá para cá estamos nessa situação aqui em que o Banco Central subiu tanto até chegar num teto, num patamar de 13,75% e está esperando ali os requisitos se encaixarem, a situação melhorar para que ele possa começar a baixar essa taxa Selic. Dito isso, o que eu acredito que esteja convergindo para que isso aconteça? Primeiro, quando o governo atual assumiu, lá no início desse ano aqui, até antes dele assumir, ele vinha com falas assim que dava a entender de que ele ia ser um governo muito gastador, um governo que ia fazer o possível para não ter limites nos seus gastos e ia cobrar mais imposto e ia jogar benefícios na sociedade, dar dinheiro literalmente para a população, gastando em diferentes coisas ali, e no final das contas ia aumentar a circulação monetária na economia e ia gerar inflação. E o que veio para resolver isso dali? O arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal ele foi aprovado, ou melhor, ele está sendo aprovado agora no momento, e o que acontece? Ele não é o melhor modelo perfeito que o mercado gostaria, mas pelo menos ele determina algum limitador ali nos gastos do governo. Os gastos do governo ele não vai poder saindo gastando a rodo sem ter nenhum limite. Vai ter algum limite ali minimamente previsível. Como eu falei, o arcabouço fiscal não é a melhor coisa que poderia ter acontecido, mas já é alguma coisa para o mercado ter previsibilidade no futuro do Brasil. Outro ponto é que a Selic ela foi subida, ela foi aumentada para que a inflação pudesse ser controlada. E tanto a inflação como um todo, a inflação geral está caindo, os núcleos da inflação, que são aqueles itens menos voláteis, lá que tendem a ter uma tendência mais definida, eles estão começando a cair também, e também o índice de difusão, que é como que esses núcleos de inflação eles acabam contaminando as outras áreas, os outros pontos que são utilizados para calcular a inflação. Esse índice de difusão, ou seja, essa contaminação está diminuindo. Então são 3 pontos que apontam que a inflação está sendo controlada. Então esse é um ponto primordial para que a taxa Selic possa começar a cair.
Aí tem uma questão que preocupou muita gente. O PIB do primeiro trimestre de 2023, ele veio mais alto do que a estimativa do mercado. Aí o que acontece? Muita gente pode fazer uma análise mais superficial por cima e chegar à conclusão, tá, mas se o PIB está muito forte, quer dizer que a economia do Brasil está muito forte. Quer dizer que provavelmente isso vai impulsionar o consumo e tende a fazer a inflação voltar a subir. Na verdade não. O que acontece? O principal item que fez o PIB subir muito acima da expectativa do mercado foi o agronegócio. E uma subida, uma fortificação do setor de agronegócio aqui dentro da economia brasileira é até positivo, porque ela impulsiona a balança, a nossa balança comercial, que é basicamente a relação entre o que a gente compra lá do exterior para o que a gente vende lá do exterior, a ser superavitária, ou seja, a ser positiva. A gente vender mais do que comprar, entendeu? Então, nessas operações a gente basicamente ter lucro. Um agronegócio mais fortificado tende a impulsionar essa balança para ela se tornar mais lucrativa. E dessa maneira, a tendência é que a gente venda mais para o exterior e com isso entre mais dólar para dentro da nossa economia aqui. E com isso, o dólar tende a cair, a se desvalorizar em relação ao real. E como nós exportamos vários produtos lá do exterior e que tem o custo em dólar, isso tende a conseguir baixar a nossa inflação. Até as commodities que a gente consome, que são as matérias-primas, como soja, trigo, os minerais, minério de ferro, entre outros, eles são cotados no mercado internacional em dólares. Se o dólar cai em relação ao real, o custo dessa matéria-prima para produzir outros equipamentos, outros itens na nossa economia tende a cair, e com isso é mais um ponto que tende a conseguir segurar a inflação a patamares razoáveis. Ok? E aí, o que acontece? Nós tínhamos um último grande medo do mercado agora, que era para a reunião do CMN, que é basicamente o Conselho Monetário Nacional. Ele é o órgão mais alto, com a maior autoridade dentro do nosso país, em assuntos que regem a economia do país. Ele é basicamente o chefe do Banco Central, é o Conselho Monetário Nacional. E o que acontece? Ele define metas de inflação. Essas metas de inflação, elas normalmente são definidas para um ano específico, ou melhor, eram até agora, mas já vamos chegar nisso, para um ano específico, e a meta para aquele ano específico ela é definida 3 anos antes. Então, o Conselho Monetário Nacional, ele se juntou agora nessa reunião para definir a meta lá de 2026. A meta de 2024 e 2025 já estão determinadas em 3%. E qual que é o medo do mercado? Já que nós estávamos com um discurso mais populista, mais gastador do governo atual, o medo é de que ele ia usar os votos que ele tem dentro do Conselho Monetário para aumentar essa meta de inflação. O que é essa meta aqui? Em 3% quer dizer que é o limitador para a nossa inflação. Naquele ano específico em que a meta está em 3%, o máximo que a inflação pode chegar, pelo menos são as ordens que o Banco Central recebeu, é a 4,5% ou 1,5%. Por quê? Porque a meta é 3% e nós temos bandas de variação, que é o máximo que ela pode subir além da meta e o máximo que ela pode cair abaixo da meta, que é basicamente 1,5% para cima ou 1,5% para baixo, ok? Daí o que acontece? O Lula, ele estava falando que as metas atuais de 3%, elas eram muito baixas e
obrigavam o Banco Central a manter taxas de juros muito altas para conseguir fazer com que a inflação convergisse para essas metas e, como consequência, isso acabava prejudicando muito a economia, porque com altas taxas de juros, a nossa economia tende a não crescer tanto assim. E como consequência, o mercado estava com medo de que o Lula ia usar o seu poder político para fazer com que esse conselho aumentasse essa meta, talvez para 3,5%, 4%, 4,5%. E por que isso era tão importante? Por mais que essa meta fosse lá de 2026, assim, você sabe que o mercado é feito de expectativas. O mercado ele sempre adianta tudo. Então, o que acontece? Se a meta fosse aumentada lá para 2026, é muito provável que o mercado já ia se adiantar e precificar lá para o futuro a inflação nesse patamar dessa nova meta. O que já ia se tornar uma tarefa um pouco mais dura para o Banco Central agora poder começar a baixar a taxa de juros. Depois de toda essa explicação aí do porquê que foi importante manter a taxa, manter a meta nesse mesmo patamar, a conclusão é: o Conselho Monetário manteve a meta de inflação em 3% para 2026. Então, esse é uma notícia muito importante. E a outra notícia, que é uma complementação dessa, e é igualmente importante, é a mudança no prazo da meta. Lembra que eu falei que essa meta é definida para cada ano, um ano específico tem uma meta específica? Pois bem, isso acabava obrigando o Banco Central a ter movimentos muito bruscos da sua taxa Selic. Por quê? Às vezes acontecia algum evento ali não previsível, como por exemplo a crise que nós tivemos nos últimos 2 anos, que fazia a inflação disparar muito em questão de pouco tempo. E qual que é a consequência disso dali? Para que o Banco Central conseguisse fazer a inflação convergir para dentro da meta daquele ano específico, ele teria que fazer movimentos muito bruscos da taxa Selic para conseguir correr atrás dessa inflação e fazer ela convergir para dentro da meta em um curto período de tempo ainda. Entendeu? Então isso acabava prejudicando o Banco Central e fazendo com que ele tenha que ser mais ágil ali e fazer movimentos mais bruscos que às vezes desestabilizavam a economia. Porque a economia, principalmente os bancos que atuam bastante com taxas, eles às vezes não conseguiam repassar essas novas taxas com uma agilidade tão grande como o Banco Central subia, entre outras coisas. E agora esse modelo de prazos de inflação foi mudado para uma taxa contínua. O que isso quer dizer? Nós não temos uma meta de um ano específico. Nós temos uma meta contínua que o Banco Central ele vai sempre avaliar as condições melhores de taxa Selic para conseguir convergir num horizonte relevante maior do que o que a gente tinha, que era de 8 meses, a inflação para dentro dessa meta. Então, ele pode fazer movimentos agora um pouco mais suaves, visando um período de tempo, um prazo lá para frente um pouco maior e ter um pouquinho mais de calma, gerar mais previsibilidade para o mercado, gerar mais tranquilidade, ele que não vai ter movimentos tão bruscos assim. Tem um lado ruim, que é claro que a gente não vai conseguir ganhar mais tanto assim com marcações a mercado, mas pelo menos isso traz mais credibilidade tanto para o Banco Central como para o mercado brasileiro como um todo, ok? E essa taxa aí vai ser de 3% e ela vai ser basicamente a partir de 2025, ok? E essa mudança é muito positiva, é uma outra notícia positiva. Visto todo esse cenário que se desenhou, o debate mais provável que nós veremos nas próximas semanas é para se o Copom de agosto ele vai baixar a taxa Selic em 0,25 pontos percentuais ou 0,50 já. É bem pouco provável que o Banco Central não vá baixar. Até porque
o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, ele trouxe alguns recados no dia de hoje, inclusive, que eu estou gravando o vídeo. Ele deu algumas entrevistas dizendo que, de fato, tanto no comunicado original, depois do Copom, como na ata, é para ter sido deixado sim essa porta aberta de que a Selic pode começar a baixar já na próxima reunião. Mas no comunicado ele não tinha ficado suficientemente claro. Então, com o próprio presidente do Banco Central dizendo isso, é mais um ponto positivo que revela o quão próximo do início do corte da taxa Selic nós estamos. E, como você já deve, caso você acompanhe aqui o canal há mais tempo, você já deve ter visto o meu outro vídeo, no qual eu dizia por que a Bolsa tende a ser tão beneficiada com essa queda da taxa Selic. Vou abordar aqui os pontos principais aqui para que esse vídeo não fique muito mais longo. Mas é a migração de capital para a Bolsa, porque tem vários investidores que saíram da Bolsa, venderam suas ações, o que fez com que as ações despencassem e foram para a renda fixa, porque a renda fixa estava rendendo muito mais justamente devido a essa Selic alta. Quando a Selic começa a cair, a renda fixa vai passar a não render mais tanto assim, e a tendência é que esse capital volte para a Bolsa, impulsionando o movimento de alta. Outro ponto é o valuation das empresas, com uma taxa Selic mais baixa, a taxa de desconto das empresas nos valuation dos economistas, analistas, tende a ser menor. Com isso, a empresa tende a valer mais no resultado dessas fórmulas deles em relação ao resultado que ela vai gerar no futuro, entendeu? Se o resultado final dessas fórmulas elas fazem com que elas valham mais, esses analistas eles vão aceitar pagar um preço maior pelas ações, gerando um movimento de compra mais forte, o que vai impulsionar também. E é claro, o reaquecimento econômico, porque taxa Selic caindo tende a aumentar a demanda por vários produtos e serviços dentro da nossa economia, aumentar as vendas de produtos do varejo em geral ali, e isso tende a fazer com que o lucro das empresas cresça e o dinheiro circule na nossa economia. Isso vai gerar também uma menor pressão no endividamento, tanto das empresas endividadas e que estão tendo que pagar altas taxas de juros agora em cima desse endividamento, como também das pessoas. E isso acaba gerando mais um outro ponto, que é menores taxas de inadimplência. Com as pessoas pagando menos juros nas suas dívidas, a tendência é que elas tenham maior capacidade de continuar pagando esses juros aí. Com isso, a taxa de inadimplência da economia em geral tende a cair, e com isso, várias empresas que estavam sofrendo com essa inadimplência alta tendem a conseguir voltar a crescer os seus resultados e gerar lucros cada vez maiores. Como, por exemplo, a Renner, os bancos como Bradesco e Santander, entre outros, que estavam sofrendo com inadimplência alta. Enfim, espero ter conseguido resumir bem essa situação aqui, trazer os principais pontos, o porquê que eu acho que a Selic vai começar a cair já em agosto. E eu espero que esse vídeo tenha agregado para você em algum conhecimento, em alguma novidade, alguma coisa que você não sabia, tenha ajudado talvez você a se preparar para o momento que está por vir, que é essa queda da Selic aqui. E eu espero que esse vídeo tenha sido suficientemente bom para que você continue acompanhando os vídeos futuros aqui do canal, que terá muitos outros vídeos no futuro e eu pretendo melhorar a qualidade deles cada vez mais, ok? Isso aqui é apenas o começo. Muito obrigado por ter assistido até aqui, até o próximo vídeo, valeu!